Do maná do céu para você, bom dia! O maná de hoje, a inveja. Eu vou estar lendo lá em Gênesis 4:9. Se você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei, acaso sou eu, tutor de meu irmão? Hoje, quando o Espírito Santo me acordou falando a inveja, e eu falei de novo. Aí o Senhor falou: Estou te avisando. E aí o Senhor me levou a ler esse versículo aqui, fala da passagem, né, de Abel e Caim. E aí do início. Por que o Senhor está mostrando? Porque a inveja já existia desde do início, né? E lembrando, né, quem que nos criou? Foi Deus. Deus criou Abel e Caim. E aí Deus está mostrando aqui o que, né? Por que Deus me levou a ler esse versículo? Porque aqui fala do primeiro homicídio, da primeira morte, né? E por causa de inveja. E quando o Senhor está falando aqui, né? Quando o Senhor pergunta, né? Para Caim, onde está Abel? Ou seja, o Senhor vê o que a gente não vê. E aqui, né? Caim, ele tentou enganar Deus. Falando que ele não sabia. Ele tinha tirado a vida de Abel e ele falou que ele não sabia. Ele tentou enganar Deus. Mas Deus a gente não engana. A gente pode enganar o irmão, mas a gente não engana o próximo, a gente não engana Deus. Deus não tem como. Deus conhece o nosso coração e Deus nos conhece. Foi Ele que nos criou. E aí, quando eu estava meditando aqui, né, que o Senhor falou, é um aviso, o Senhor falou, a inveja, né? Ele está dizendo, a inveja. Você não está vendo, mas está tendo inveja. E aí foi quando o Senhor me levou a outros textos também falando do oculto, né? Que a gente vê que o Senhor revela o que está no oculto. E aí foi quando o Senhor também começou a ministrar o meu coração. Porque quando o Senhor fala a inveja, e Ele falou, eu estou te avisando, é um aviso, Ele está fazendo o quê? O Pai, Ele nos avisa, para a gente ficar alerta, né? O Pai, Ele mostra o que a gente não consegue ver. E é isso que Deus faz conosco, né? E aí o Espírito Santo continua ministrando no meu coração, porque Deus, Ele criou Abel e Caim. E Deus não ia criar... Deus ama todos. Deus não faz um melhor que o outro. Deus não ia criar um para ter a vida eterna e o outro para ter a inveja, né? Para agir com o mal. E aí eu fiquei, né, aqui falando com o Senhor, né? E foi quando o Senhor estava me falando sobre o que gerou a inveja de Caim. E aí aqui a gente vê, ó, quando o Senhor pergunta para Caim onde está Abel, aqui o Senhor está nos mostrando que ele vê tudo, ele já está falando aqui, eu estou te avisando porque eu estou vendo. E aí, quando Caim responde, né, que não sabe, aqui também o Senhor traz mostra aqui outra coisa pra gente, que Caim, ele não se invejou só da oferta que Abel deu. Porque ele poderia ter ido lá e dado uma oferta melhor para Deus, já que ele ficou com inveja, que Abel deu a primícia, deu melhor, que o Senhor aceitou a oferta de Abel e não aceitou a dele, né? Ele poderia ter ido lá e feito melhor, né? Mas não. O que ele fez? Ele teve inveja da vida de Abel. Por isso que ele tirou a vida de Abel. E o invejoso, ele age assim, ele tem inveja, né? Foi isso que o Senhor estava falando hoje para mim. O invejoso, a atitude do invejoso, o que é, né? Porque ele foi criado por Deus, mas aí aqui, ó, os dois foram criados por Deus, Caim e Abel, e isso o Senhor está falando conosco, né? O mal, ele age. Como que ele entra dentro da gente? Que o Senhor nos criou. O Senhor não vai colocar um para ter inveja e o outro para não. Não, a inveja não é do Senhor. Não, aqui é onde Caim deixou o coração dele, né? O mal agir através do coração dele. E é tão interessante que o Senhor nos mostra aqui muito claro qual é a atitude de um invejoso. O invejoso, ele mente. O invejoso, ele engana. O invejoso, ele sempre quer pegar o lugar do outro.
Ele não quer que o outro cresça e ele quer ser melhor que o outro. Porque Caim aqui, ele achou que ele tirando a vida do irmão dele, de Abel, ele ia ficar no lugar de Caim. Só que ele perdeu, porque Deus foi lá e fez o quê? Deu outro filho para Adão, que foi Sete, né? O nome dele chama Sete, ó. E o número 7 fala da perfeição. E aí, o que aconteceu? Sete, que foi, né? Que teve na genealogia, que depois teve os descendentes. Então, assim, Deus deu outro filho para Adão e Eva. E Caim, o que Caim fez? Ele naturalmente, ele matou, né? Ele deixou o mal entrar dentro do coração dele, matou o que estava dentro dele e, naturalmente, ele tirou a vida de outra pessoa, porque é isso que o inimigo faz. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele destruiu a vida de Caim, o inimigo destruiu a vida de Caim e fez ele tirar a vida de outra pessoa, né? Do próprio irmão. E aqui é muito claro que o Senhor está falando que é a inveja. E aqui por que o Senhor mostra, né, o exemplo de Abel e Caim? Porque o Senhor está falando aqui, que lembra, lá no céu nós vamos ser todos irmãos. Então o Senhor já está mostrando aqui que aqui na terra, né, aqui há inveja. Se naquela época já tinha inveja, hoje não é diferente. Foi quando o Senhor me acordou e falou, estou te avisando. Então quando o Senhor fala, e quando ele falou de estar avisando e me levou aqui, e se a gente vê, ó, lê o 8, vê lá, Caim, ele levou Abel, né, chamou Abel para ir no campo, e o invejoso, ele age dessa maneira, ele é astuto, ele finge que é seu amigo, ele vai, né, falando, né, concordando, mas há uma maldade, porque é o que está dentro dele, e isso, o que faz ele ter isso dentro? Porque o Senhor fez todo mundo, foi o Senhor que criou, e o Senhor não ia criar um com maldade, outro não, só que isso acontece por quê? Porque precisa saber da identidade, saber que o Senhor fez cada um único, cada um tem um DNA, cada um, por isso que nós temos que saber a nossa identidade e saber do nosso propósito, porque o nosso propósito há um plano maior. Então, que quando a gente sabe que nós somos filho amado e que o Senhor deu um propósito para mim, para você, para outro, não tem por que ter inveja. Mas a inveja já existe. Por quê? A inveja fala o que é a inveja? É o pecado, é a desobediência. Aí volta lá para o Jardim do Éden, né? Que Eva, né, comeu do fruto, então já veio a desobediência de lá. E aqui, lembra, esse Senhor já tem falado esses dias aí conosco sobre a desobediência de Caim. E hoje o Senhor está falando da inveja por quê? Porque Ele está nos avisando. Quando a gente quer fazer a vontade do Senhor, agradar Ele, vai incomodar quem não quer, quem tá só falando que tá fazendo. E aí, desde ele fazer como, né, pegar o exemplo de Abel e ir lá e falar assim, não, Abel deu a melhor oferta, eu vou lá conversar com Abel, como que você fez? Me explica, me mostra, né, eu vou dar meu melhor também, porque o pai é isso, ele quer mostrar a glória dele. Não tem por que a gente ter inveja um do outro, porque o que vai mostrar a luz um do outro é a luz de Cristo, é o Espírito Santo que está em nós. Então não tem porquê, né? Não tem. Cada um de nós tem um brilho, e o brilho é do Espírito Santo, é a luz dele que brilha em nós, não há outro, não há. É ele que nos criou, é ele que nos fez, e a partir do momento que nós entregamos a vida para ele, nós somos filhos. E nós estamos aqui simplesmente caminhando, cumprindo o propósito dele, para um dia lá no céu nós estarmos como todos irmãos, né? Então foi quando o Senhor começou a falar comigo hoje, né, que ele estava me avisando, né, que ele falou, é um aviso. E eu ainda perguntei, nossa, de novo? O Senhor falou, é um aviso, estou te avisando. E aí, né, quando o Senhor nos avisa, o que ele está falando, né? A gente tem que ficar atenta, vigiar e orar, né? Ele fala a palavra, a gente tem que estar todo o tempo. E ele está falando, o mal existe, a inveja existe. Não adianta a gente querer falar que não existe, existe. Só que aqui a gente já tem que saber que da mesma forma que o Senhor fez a pergunta para Caim, o Senhor vai pedir conta. O Senhor é o Senhor que vai lutar por nós. A nossa parte que o Senhor está falando, Ele só está nos avisando. Esse é o segredo da gente caminhar com Jesus. Esse é o segredo, porque Ele nos avisou. Eu acordei e o Senhor falou, há inveja.
E aí eu falei, de novo? Ele falou, estou te avisando. Então esse é que você pode dormir tranquila, na paz, ter o sono, né, do justo, porque o Senhor ele vai te guardar e ele vai te avisar. Ele vai falar, o perigo ali, o pai não fala pra gente tomar cuidado. Deus é isso, ele faz isso com a gente, ele cuida dos filhos. E os que agrada a ele, tá fazendo a vontade dele, não tem como, ele vai nos avisar pra gente. E aí é tão bom isso também, porque faz a gente depender mais ainda do Pai, é orar e buscar mais Ele. Então foi quando o Senhor está falando, estou te avisando. E aqui ele fala, e eu vou te mostrar. E aqui ele fala, ó, o Caim, ele quis passar de bonzinho para Deus, falando que não sabia. E daí ele morre. E é assim que o inimigo usa a pessoa. Ele faz o invejoso, ainda dá a resposta, ainda achar que tá com a razão ainda. Ó, eu sou tutor do meu irmão, eu sei lá do meu irmão, quero saber. Aí é aquilo que fala. O Senhor já viu o que está dentro do nosso coração, como a gente responde. E o Senhor conhece, o Senhor já sabia. O Senhor só estava dando uma chance ali para Caim se arrepender e falar, ah, Senhor, ô pai, eu errei. Ah, pai. Entende? É isso. Mas não, ele ali ficou firme. E é isso que o Senhor está falando. Que a inveja, ela faz, né? O inimigo, ele coloca isso dentro da pessoa e ele faz a pessoa ir até o fim para matar o que está dentro dela. Porque Caim fez o quê? Ele acabou com a vida dele. Ele acabou com a vida dele. Então, é isso que o Senhor está falando. Aí o Senhor está dando exemplo aqui para nós. E quando ele falou hoje que eu estou te avisando, ele está falando vigia. E aí, o que nós temos que fazer? Vigiar e orar. E é isso que nós vamos fazer agora. E logo pela manhã, eu já falando com o Senhor, quando Ele me levou essa palavra, né? É triste você saber que tem pessoas que estão te invejando, né? Mas o Senhor falou, isso já vinha, já aconteceu. E enquanto a gente estiver aqui, o mal vai agir, ele vai tentar nos parar. Então, o que eu falei para o Senhor de manhã é o que eu vou profetizar sobre a sua vida agora. Porque eu falei exatamente isso para o Senhor. Eu falei, Senhor, eu não vou parar, eu continuo com o Senhor, fazendo a tua vontade e te agradando. E é isso que eu vou profetizar sobre a sua vida. Se você está agradando o Senhor, está sendo, né, perseguida, né, está sentindo, e hoje o Senhor já está nos avisando, então eu profetizo sobre a sua vida. No nome de Jesus, você não vai parar de caminhar com Jesus, não vai parar de buscar Ele, não vai parar de deixar Ele te usar, não vai parar de mostrar o brilho dEle, não vai parar de falar dEle, de falar de Jesus. Vai continuar, porque o Senhor, ó, Ele cuida de quem está nos invejando. Nós só temos que estar atenta. E aí é onde o inimigo está fazendo a parte dele, fazendo a gente chegar mais perto do Pai e pedir para Ele nos guardar e buscar. Então eu profetizo sobre a sua vida. Não pare de buscar o Senhor, não pare de servir o Senhor, em nome de Jesus, porque essa foi a minha fala hoje de manhã com o Senhor. Amém? E eu vou fazer uma oração agora para nós. Vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero já continuar te agradecendo por esse dia, te louvar, Senhor, te exaltar, te dizer que Tu és bom, Tu és digno de honra e de glória. Ah, Pai, o Senhor é o início e o fim. Não tem, Pai, como alguém intervir. É o Senhor que dá ordem, é o Senhor que tem o controle de todas as coisas. Pai, a minha oração nessa manhã, como o Senhor já falou, é um aviso aqui, Pai. Eu quero orar por aqueles que estão se sentindo, ó Pai, que estão sendo perseguidos, que está, Senhor, sentindo, ó Pai, que estão sendo invejados, ó Pai, que está sendo, ó Pai, que às vezes é um cansaço, querendo parar, Senhor, falar que, criticar, Senhor, mas está sendo boca, Senhor, boca, Pai, do inimigo, para querer, Senhor, parar o que o Senhor tem colocado nos nossos corações. A minha oração é essa, Pai, que aqueles que estão sendo como Caim, Pai, ah, Senhor, que eles sejam tocados, Senhor, por Ti. Que eles sejam confrontados, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Que a Tua palavra nos diz, conhecereis a verdade liberta. E hoje o Senhor está falando para nós qual é o fim de Caim aqui. E o Senhor o Senhor vê o que está no oculto, o Senhor vê, Pai. E a minha oração é essa, Pai. Aqueles, ó Pai, que estão sendo, ó Pai, usados, Senhor, no meio de pessoas, ó Pai, que talvez não está nem sabendo, que está tendo fofoca, Pai, que está sendo ali, Senhor, usado, Senhor, para ser criticado, ó Pai, que seja, ó Pai, guardado por Ti. Coloca Teus anjos, ó Pai, nos protege nesse dia, Pai. Continua, Pai, nos levando a mais ir para o profundo, a ter revelações de Ti, que o Senhor continua nos entregando mais e mais para que nós possamos mostrar a Tua luz, a Tua glória, Pai. E continuamos seguindo, ó Pai, e que todo levante do inimigo caia por terra, em nome de Jesus, que o Senhor nos reveste, Pai, com a Tua armadura, Pai.
Com tua armadura, Pai, nos cobra, Pai, com teu sangue, Pai, nos guarda, Pai, na nossa frente, na nossa trás, dos lados, Pai, nos protege, Pai querido, para que nós continuamos, ó Pai, cumprindo o teu propósito, porque, Pai, nós não vamos parar, nós continuamos contigo, te servindo, te agradando e fazendo o teu querer e vendo a tua glória. Assim é minha oração, que cada um se sinta hoje, Pai, o renovo, a força de ti, Pai, e já, Senhor, dizendo, estou de pé, continuo seguindo, fazendo o teu querer, Pai. Assim é minha oração. Já te louvo e te agradeço por esse dia, sabendo que o Senhor nos guarda e nos cuida e nos protege. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que Jesus te use, te guarde, compartilhe e dá o seu like. Tchau.